Apito Final. Fala galera, tudo bem? Estamos dando início ao nosso quarto podcast do Apito Final. Fala gente, tudo bem? Tô de volta aí uma semana após com problemas de saúde aí, mas agora tô firme e forte. Vamos lá. E aí pessoal, nosso podcast de hoje tem como tema os jogos da segunda rodada das eliminatórias da Copa de 2018. As 5 partidas aconteceram na última terça-feira e diversas coisas interessantes aconteceram. Vocês vão conferir com a gente aqui agora. Mas nós vamos deixar os 2 melhores jogos da rodada para o final do podcast. Então vamos falar da partida entre Equador e Bolívia. Natália, qual foi sua opinião sobre o confronto? Então, gente, eu acho que foi um dos piores jogos que eu já vi recentemente. Eu não sei se estava vendo futebol ou polo aquático. O campus do estádio do Nacional Ataúpa estava alagado e prejudicou muito a atuação das duas seleções. No final, os donos da casa superaram o estado do gramado e o adversário e conseguiram a segunda vitória na competição. Bom, novidade, né? Novidade que vem acontecendo esse ano. O árbitro brasileiro, que estava responsável pela partida, o Sandro Meirahit, adivinha o que ele fez? Teve polêmica, óbvio. Ainda no primeiro tempo, o Quiñones colocou o braço na bola dentro da área, só que o brasileiro assinalou só falta para a Bolívia. O jogo ainda estava 0-0 e se saísse gol de pênalti ali, se o Sandro tivesse marcado a penalidade, era capaz de o jogo ser completamente diferente do que acabou sendo. E o Equador venceu por 2-0 com os gols no segundo tempo. Bolanhos aos 36 minutos e Caicedo de pênalti já nos acréscimos. E o Caetard? O Caetard não apareceu, só o Caicedo. Essa piada mesmo. Os equatorianos dividem a liderança das eliminatórias com o Chile e o Uruguai, as outras seleções que continuam 100% na competição, enquanto a Bolívia, coitada, perdeu os 2 jogos e ainda não marcou nenhum gol. Parece o Vasco. O Equador estava aí desacreditado, né? Ganhou a primeira rodada da Argentina lá na Argentina e agora ganhou da Bolívia, segue 100%. Já na próxima rodada, só em novembro, a Bolívia e o Equador entram em campo só no dia 12, uma quinta-feira. Os bolivianos recebem a Venezuela, enquanto o Equador recebe o Uruguai dentro de casa. E aproveitando o gancho, vamos falar então sobre o passeio do Uruguai na Colômbia. 3-0 fora o baile. Conta pra gente como foi o jogo, Pedro. Bom, para começar, o Uruguai vem quebrando tabus nessas eliminatórias. A seleção, né, que é especialista em só ir para a Copa do Mundo em repescagens, parece que não vai passar o mesmo sufoco nessa edição da competição. E após 50 anos, o Uruguai iniciou a campanha no torneio com 2 vitórias nos 2 primeiros jogos. Isso aí. Tem que reconhecer o equilíbrio e a organização da seleção uruguaia nesse jogo, porque colocou a Colômbia no bolso, né, gente? Bom, falando sobre o jogo, os comandados de José Pekerman foram presas fáceis para os uruguaios, que mesmo sem Luis Soares e o Cavani, ambos suspensos, conseguiu marcar 3 vezes, garantindo o segundo triunfo celeste na competição. Aos 33 minutos, o zagueiro do Atlético de Madrid, Diego Godin, abriu o placar de cabeça para o Uruguai. Só faz golzinho esse cara. Os outros 2 gols saíram já no segundo tempo com os atacantes Roland e Abel Hernandes. O jogo serviu para perceber como a ausência do James Rodrigues faz diferença para a Colômbia. Lindo. Maravilhoso. Esse é assunto para outra hora. Apesar de concordar com isso. Bom, voltando ao jogo. Mesmo com 60% de posse de bola, a Colômbia não foi capaz de criar oportunidades claras de gol. Foram 7 finalizações, só que apenas uma com perigo. O camisa 10 do Real Madrid está com uma lesão na coxa e ainda vem se recuperando. E para piorar a situação da Colômbia, o meia Juan Cuadrado foi expulso. Então, gente, o Cuadrado foi expulso no fim do jogo pelo também árbitro brasileiro Heber Roberto Lopes, após uma cotovelada em Roland. Na próxima rodada, os colombianos têm uma pedreira pela frente. Enfrentam a atual campeã da Copa América fora de casa, né? Que é o Chile. Que é uma das 3 seleções 100% nessas eliminatórias. E agora chegou a hora da alegria, quer dizer, de uma das alegrias dessa rodada. Os nossos queridos hermanos, mais uma vez, mostraram que sem Lionel Messi, as coisas ficam bem complicadas por lá. Em jogo violento e cheio de gols perdidos, Argentina e Paraguai ficaram só no 0-0 para nossa felicidade, né, gente? Oba! O jogo foi lá no Defensores del Chaco, e lá em Assunção, e parece que os jogadores entraram com mais disposição para bater nos adversários do que buscar a vitória. Quando quiseram jogar, criaram boas chances, mas eles falharam quando concluíam o gol. O placar zerado foi ruim para as 2 seleções, só que pior para a Argentina, né? Que ainda não fizeram um gol sequer, e na rodada que vem é clássica contra o Brasil. Nosso maior freguês vem aí
E só tem um ponto conquistado em 6 disputados. Não vai ganhar do Brasil, nunca ganha. Parece Será? o Vasco de novo. Será que não ganha, gente? Não tô confiante com esse nosso eu Brasil. aposto. 3-0 Brasil. Ó. Mas realmente a vida não tá fácil pros nossos irmãos. E é assim que é bom, né, gente? Pra gente rir deles. E o pior, Messi não deve jogar contra a gente e a freguesia deve se manter. Já o Paraguai tinha a chance de manter o 100% e continuar encostado nos líderes, mas agora fica com 4 pontos. Eles, que nos eliminaram na última Copa América, enfrentam o Peru fora de casa na próxima rodada. Bom, aproveitando que a gente está falando do Peru, vamos ao melhor jogo da rodada. A seleção do nosso querido amigo, melhor centroavante de atividade no Brasil, Paulo Guerreiro, não conseguiu, infelizmente, ganhar do Chile. Em um jogo de 7 gols, melhor para os atuais campeões da Copa América, que seguem 100% na competição. O Guerreiro não é nem melhor que o Riascos, vê se ele vai ser o melhor em atividade no Brasil. Nem que o Nenê, nem Guerreiro. Bom, gente, falando sobre o jogo, a gente viu um grande show do Eduardo Vargas e do Alexis Lindo Sanches. também. Diga-se de passagem. Nossa senhora. Feito, cara. Eles marcaram 2 vezes, cada um, né, pro Chile. E pro Feito pra ter Peru... mãe. Posso, Pedro? Continua, E pro por favor. Peru, o Farfán alterou o marcador em 2 oportunidades e o craque do Flamengo, o craque, né, do Flamengo também deixou o seu. Boa fase tá voltando. Ai, meu Aguarde. Deus. Respeito. O jogo já estava 1-1 com menos de 10 minutos disputados. Sanches abriu o placar aos 6 e Farfán empatou 3 minutos depois. A partida era equilibrada, mas uma expulsão acabou prejudicando o decorrer do confronto. Irritado, Cueva atirou a bola no rosto do Valdívia e o árbitro argentino, o senhor Nestor Pitana, expulsou o jogador peruano. Tinha que ter tacado um soco no Valdir. Olha o Pedro agressivo, bola, gente. não. Nossa Senhora. Bom, mesmo com um a menos, o Peru foi pra cima e conseguiu a virada, em cobrança de pênalti do próprio Farfán. Só que a felicidade deles durou pouco. Aos 40 minutos, Vargas empatou e 3 minutos depois, Alexis Sanches virou e o Chile foi para o intervalo em vantagem. Isso aí, aproveitando da vantagem de um jogador a mais, a seleção chilena fez o 4º ainda no início da etapa complementar. O Vargas anotou seu 2º gol e encaminhou a vitória dos visitantes. Guerreiro fez o seu apenas nos acréscimos e a partida chegou ao fim. O Chile segue 100% na competição, enquanto o Peru tem 2 derrotas em 2 jogos. O atacante do Flamengo quebrou seu jejum de gols, que chegaria a 8 jogos. No clube carioca, Paulo não marcava desde o dia 23 de agosto, quando o rubro-negro derrotou o São Paulo no Maraca. Pela seleção, o atacante não fazia desde o dia 3 de julho, quando o Peru bateu o Paraguai por 2-0 na Copa América. Aí fazia tempo, hein, Pedro? O que você tem a dizer sobre Olha o isso? tempo que ele ficou machucado. Nossa, também. eu tinha até 18 anos ainda, quando ele fez gol na Eu seleção. também. Bom, é difícil criticar essa seca do cara, né? Pelo tempo que ele ficou machucado, tá se recuperando ainda e ficou muito tempo parado. Tomara, né, que esse gol contra o Chile reabra as porteiras desse cara que todo mundo sabe que é um dos melhores centroavantes atuando no Brasil. Então, gente, a gente sabe que 2 coisas são certas no nosso podcast. Uma é que o Pedro vai xingar a arbitragem e outra é que ele vai cornetar ou elogiar algum jogador do Flamengo. Já virou rotina. É, gente, realmente. Eu já tô até acostumada, né? Já Canteiros acostumei. podia ser da Argentina. Nossa, Ah lá. xingar ele igual... Pedro falando novamente de um jogador do Flamengo. Não aguento mais, gente. Mas enfim, agora vamos falar sobre a vitória da nossa amada seleção. Finalmente, o time jogou bem e saiu do Castelão com o primeiro triunfo na competição. Aleluia. O adversário da noite foi a Venezuela, que não é lá essas coisas, né, gente? Então era obrigação o Brasil vencer. Além da vitória, deu para ver alguns pontos positivos do jogo. Mesmo contra uma seleção que não deve servir de parâmetro para nada, assim como os 2 amigos falaram aqui, a zaga se portou bem sem o Davi Luiz. Novidade. E tirando a falha do Miranda no gol venezuelano, o Brasil não tomou sustos. Isso é ótimo. Bom, outro ponto positivo foi a atuação do Felipe Luiz na lateral esquerda. Como joga esse rapaz? A gente tá muito bem servido na posição. Essa discussão Marcelo e Felipe Luiz tá tão chata ultimamente quanto Cristiano Ronaldo e Messi, né? Só que o Marcelo foi criticado, obviamente, pela fraca partida que fez contra o Chile. Só que jogou mal como toda a seleção. Só que eu acredito que se ele tivesse jogado contra a Venezuela também teria uma atuação excelente, assim como teve o lateral do Atlético de Madrid.
E a gente também não pode deixar de falar mal do Dunga, né, gente? O Luiz Gustavo, que devia ser o primeiro volante, joga de segundo. E o Elias, que no Corinthians sai bastante para o jogo, auxiliando Renato Augusto e Jadson, fica preso na marcação. Isso acaba limitando a qualidade dos dois. Mas mesmo assim, fizeram uma ótima partida, principalmente o Luiz Gustavo. Completamente seguro na marcação, não errava nenhum bote e ainda saía com qualidade, chegando a finalizar uma vez com perigo ao gol venezuelano. Esse negro maravilhoso. Bom, destaque mesmo foi o Willian, né, gente? Melhor no Chelsea da temporada inglesa, vencendo o principal nome nessa ausência do Neymar, nosso querido ídolo. Na última rodada foi coroado com 2 gols, mas fez mais do que isso. Armou jogadas, driblava o marcador com facilidade e criava ainda oportunidades. Um craque. Bom, o primeiro gol surgiu com menos de 1 minuto, né, e deu tranquilidade para o decorrer do jogo da seleção. O Willian aproveitou falha da zaga venezuelana e chutou firme, contando também com a ajuda do goleiro Baroja, que teve uma mão de alface nesse lance que lembrou os tempos de Diego no Flamengo. O segundo, também do Willian, surgiu de jogada pela esquerda de Felipe Luiz. O lateral passou por 2 adversários, tocou para Oscar, que fez um corta-luz magistral para o Willian, que só tirou do goleiro. A jogada do Felipe Luiz foi linda, mas os méritos devem ser dados todos para o Oscar. Podia ter sido fominha, mas viu que o passe foi na fogueira. Percebeu a passagem do Willian por trás e deu praticamente uma assistência para ele. Bom, falando do Oscar, né, mais uma partida tímida e discreta do cara. Todos nós já sabíamos, né, da qualidade dele, um dos principais nomes dessa seleção, mas ele vem em má fase, tem que afirmar isso. Até ele mesmo sabe que vem prejudicando mais do que ajudando o Brasil. Mas o Dunga não abre mão dele, ninguém faz ideia o porquê. E isso é um mistério. Porque ele é lindo. Que só o Scooby-Doo deve... É porque ele é lindo, não tem jeito. Ah, mas o Lucas Lima é feio, né? Em contrapartida, seu reserva imediato teve mais uma boa atuação. Lucas Lima vem em sua melhor fase da carreira no Santos, e o peso da amarelinha não vem fazendo diferença para ele. Joga com a mesma tranquilidade e facilidade que no clube paulista, e pode sim ser titular da nossa seleção brasileira. No segundo tempo, a seleção tomou gol em uma pane defensiva. Miranda inventou de ir com o pé, ao invés de ir com a cabeça na dividida, e o Christian Santos, sem marcação, só teve a responsabilidade de empurrar para o gol. O gol deu um susto no Brasil, mas a seleção voltou a jogar bem, ainda mais depois da entrada do Lucas Lima. Aos 28 minutos, Douglas Costa fez jogada individual na entrada da área e cruzou para o experiente atacante Ricardo Oliveira, que cabeceou com muita facilidade, balançando as redes do Castelão, tranquilizando os milhões de brasileiros que estavam aflitos nessa partida. E com a vitória, o Brasil chegou aos 3 pontos e enfrenta nossos irmãos, a Argentina na próxima rodada, apenas em novembro. Tá longe ainda, mas vamos aguardar aí. A seleção vai com moral para o clássico, diferente dos nossos adversários, que somam apenas 1 ponto de 6 disputados na competição. Já a Venezuela visita a Bolívia em um jogo que não promete muita coisa, visto que as duas seleções perderam as 2 partidas até aqui nas eliminatórias. Vitória importante para o Brasil, né, gente? E vocês, Pedro e Natália, quais foram os pontos positivos e negativos desse jogo? Bom, vamos começar com os negativos, né? Porque é sempre bom cornetar, ainda mais o Dunga. Totalmente desnecessária a mudança no gol, todos sabemos da qualidade do Alisson, né? Mas o Jefferson é melhor. O goleiro do Botafogo acaba carregando uma responsabilidade maior por atuar na Série B. E isso causa um preconceito de todo mundo que fala, procura o culpado e sempre o culpado vai ser o Jefferson, justamente para ele jogar na Série B. Só que a gente tem que parar para pensar que ele seria titular absoluto em todos os times da primeira divisão. A gente lembra do último clássico contra a Argentina, quando ele defendeu o pênalti do Messi. Ele foi idolatrado e agora estão começando a pegar no pé dele injustamente. Igual no último jogo contra o Chile, a finalização a queima-roupa, ele ainda encostou na bola, quase defendeu, mas infelizmente saiu o gol. Outra coisa que não é tão negativa assim, porque foi uma mudança inteligente, mas eu ainda acho o Marcelo melhor que o Felipe Luiz. Ofensivamente não tem nem comparação, o Marcelo apoia muito, apesar do Felipe também vem fazendo isso muito bem, vem melhorando essa parte que é muito importante, ainda mais nesse esquema que o Dunga usa, onde os laterais apoiam bastante, os meio-campos e os atacantes. O que pesa a favor do Felipe é seu QI defensivo, que ele é muito inteligente na marcação, e essa disputa entre ele e o Marcelo só tem a render benefícios para a nossa seleção. E eu também continuo não gostando do Dunga colocando o Elias para jogar atrás ou na mesma direção do Luiz Gustavo. Isso prejudica os dois. O Luiz tem uma percepção defensiva excelente, desarmou diversas vezes e saiu também com qualidade. E o Elias é mais aquele volante moderno, que não marca tanto, mas parte pro ataque com muita eficiência.
Isso que a Natália falou, só que pra mim o Elias é banco nessa seleção. Não por ele ser ruim, não por ele ser limitado, mas o Fernandinho, cara. O Fernandinho tá comendo a bola no City lá na Inglaterra. Um dos melhores volantes nessa temporada. E o Dunga segue sem dar nenhuma chance pra ele. Isso é uma das coisas que mais me irrita no Dunga ultimamente. Pois é. E de positivo, o William, claro. Além também do Douglas Costa, que mudou da água pro vinho desde a Copa América. Ricardo Oliveira, de centroavante, foi muito melhor do que o Hulk. Apesar de lindo, né? E até porque Quem ele... que é lindo? O Hulk. O Hulk. Claro, né? Hulk é bonito. Quem é outro que você se chamar de bonito? O Vargas. Nossa, Vargas tem a... Vargas tem meu coração desde o Grêmio. Uma fake bater em mãe. Até porque não tem condições nenhuma de ser um falso 9 sem o meio campo que não cria, no caso, né? É exatamente isso. Eu acredito que o Hulk é um dos mais injustiçados dessa seleção. O cara vem tendo uma temporada sensacional no Zenit da Rússia. Só que no Brasil, o Dunga inventa de colocar ele de falso 9. Posição que ele não realiza bem e a gente já percebeu isso. E é um completo desperdício de talento. Todo mundo, quando vê Champions League, quando o Zenit está jogando, percebe como o Hulk é diferente, é diferenciado quando ele mesmo. joga... Quando Percebe ele joga a aberto beleza na em direita, puxa pro meio e solta aquela pancada dele que todo mundo conhece, que é praticamente impossível defender. E eu também, falando meu ponto positivo, posso citar o Lucas Lima, que tem que ser titular da nossa seleção. Não só pela má fase do Oscar, mas porque o Lucas Lima tá melhor sim. Só o Dunga não vê isso, né, A gente? gente devia todo mundo mandar um e-mail lá pra CBF. Subiu uma hashtag. Hashtag Lucas Lima de titular. E a terceira rodada das eliminatórias da Copa só acontece no dia 13 de novembro, que tá um pouquinho longe ainda. E até lá a gente vai curtindo o nosso amado Brasileirão, Graças a Deus voltou, Sem não aguentava a- mais ficar sem. sem rebaixamento do Vascão. Então é isso, galera. Nós estamos finalizando nossa 4ª edição. Espero que vocês tenham gostado dos nossos comentários sobre as eliminatórias da Copa. É isso aí, galera. Esperamos que vocês estejam curtindo aí nosso podcast, assim como nós estamos adorando fazer também. É bom ter um espaço assim pra gente comentar de coisas que a gente gosta, que a gente entende, e passar isso pra vocês é gratificante. E continue acompanhando o nosso site e nossa página do Facebook. Todas as quintas tem post novo e todas as sextas vão ao ar nossos podcasts. Continue mandando recados, críticas, sugestões. Estamos sempre ligados na opinião de vocês, que é uma das coisas mais importantes do nosso projeto aqui. É isso aí. E na nossa 5ª edição a gente vai falar sobre os jogos que vão acontecer na 32ª rodada do Brasileirão, no dia 24 de outubro. Então não percam. E fiquem ligados na rodada desse final de semana do Brasileiro, que está repleto de jogos importantes e que podem decidir e mudar o rumo do campeonato. É isso mesmo, galera. Valeu, obrigado pela audiência. Até semana que vem. Abraço. Obrigada, gente. Até a próxima. Beijo, gente. Até o próximo podcast. Apito Final.